Espero que você está tendo um dia abençoado, né, pela presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um estudo, né, da série Reavivamento Espiritual. Vamos falar sobre o segredo da vitória no Espírito Santo. O mundo hoje ele caminha para uma situação de que as pessoas elas querem se sentir poderosas, né, se sentir cheias de vanglória, de poder, de riquezas, de dinheiro. Muitas vezes nós lutamos para ser os primeiros, né, nas cadeiras, ser o melhor líder, atropelando os outros, passando por cima, não ligando para o que a pessoa pensa ou fala, até julgando, né, não acreditando no que a pessoa fala. Mas de acordo com esse estudo nós vamos mostrar que existe um segredo para você ter vitória no Espírito Santo, com o Santo Espírito na sua vida, com essa pessoa linda, maravilhosa, que é o amor, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, né? Então nós precisamos saber disso, porque nós vivemos achando as coisas, e muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente quer riqueza, quer prosperidade, a gente quer ser o melhor, o mais visto, e a gente faz de tudo para conseguir ser vitorioso, ser o melhor, né? Ser a pessoa que vence, aquela que... E a gente, quando a gente compara com a vida dos apóstolos, a vida dos cristãos da antiguidade, né, com a história dos valdenses, a gente percebe que não é bem assim, não. E eles não se preocupavam muito com a riqueza, mas sim com ter Deus na vida. E eles passavam provações, perseguições, né? Então a gente tem que entender sobre o Espírito Santo. Por isso essa série. E nós temos que entender qual que é o segredo da vitória no Espírito Santo, com esse amigo Espírito Santo na nossa vida, né? Então, antes de nós começarmos esse estudo, né, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração, que aí já entra direto na palavra de Deus, tá bom? Feche seus olhos. Santo Espírito, muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor conhece nossas vidas, conhece nosso ser, conhece tudo da gente. O Senhor conhece nossas lutas, nossas vitórias, nossas derrotas, nossas frustrações, nossas decepções, nossas alegrias, nossa adoração ao Senhor. O Senhor conhece tudo. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está vendo a gente agora, que está me vendo agora, está ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha iluminar a minha mente, iluminar a mente desse amigo e dessa amiga para que ele entenda a tua palavra. Obrigado, Deus. Eu oro ao Senhor não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos no meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 9, versículo 14 e versículo 16. Olha só o que diz em Romanos 8, 9, versículo 14 e 16 também. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que sois filhos de Deus. Às vezes nos sentimos confusos depois de aceitar a Cristo como Salvador, porque muitas das velhas tentações não desaparecem. Ainda pecamos, às vezes explodimos, orgulho, inveja principalmente, ciúme, e ainda tomam conta de todos aqueles que muitas vezes aceitam a Jesus, se batizam e ainda sentem isso. Essas situações nos desencorajam, nos deixam deprimidos espiritualmente. Alguns têm pecados que não conseguem vencer. Para estes, o pecado está tão enraizado que eles não conseguem se livrar de repetir os atos pecaminosos, são escravos. Quando recebemos a Cristo, fomos regenerados pelo Espírito Santo e recebemos uma nova natureza. Essa natureza espiritual está em conflito com a natureza carnal, porque a carne cobiça contra o espírito
e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17 diz isso. Então, o pecado não reina mais na nossa vida, mas ainda incomoda. Como a natureza espiritual pode vencer a natureza carnal? Há 3 aspectos do relacionamento do Espírito Santo em nós que nos levam à vitória espiritual. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. Romanos 8:9, né? Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 11. E o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Com o Espírito Santo habitando em nossa vida, pensaremos nele e daremos lugar a ele em nosso coração. Agora, se continuarmos pensando na vida anterior, cheia de pecados, voltaremos a ela. O velho eu continuará pecando. Mas se estivermos concentrados em Cristo, ouvindo e obedecendo o Espírito Santo, ele nos dará vida perfeita e paz. Romanos 8,6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deus, ele dá escolha. E em Deus temos a certeza de que recebemos o Espírito Santo, né? Se nós não recebermos o Espírito Santo em nossa vida, e com ele nós termos essa vida, e sermos libertos do pecado e seus efeitos, o que será de nós? Agora, com o Espírito Santo em seu coração, você tem uma nova vida, a vida eterna que Deus lhe dá. Ele mesmo está em mim para acabar com os maus hábitos, purificar minhas motivações, dirigir minha atenção para novos objetivos, entre os quais o mais importante é o ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Mas nunca esqueça de que sempre haverá lutas internas e externas. O diabo é um inimigo implacável que nunca desiste. Ele apela à velha força dentro de você, dentro de mim, e através do mundo e da carne, para que ela se reafirme. Sempre sentirei a pressão da tentação. Minhas velhas tendências estarão despertas e quererão pecar. Mas eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, uma lei ou força mais poderosa. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Se eu colaborar com ele, ele pedir ajuda, ele me dará condições de resistir à tentação. O resultado de cada teste é que eu estarei forte. O Espírito Santo, ele procura aplicar em cada alma o quê? Como que eu posso dizer? Caso seja ele bem-vindo como hóspede, honrando os que o receberem, se tornarão completos em Cristo. Aqueles que honrarem, né, serão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais e afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão lugar dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Onde está escrito isso? Conselhos sobre Saúde, página 561, da escritora Ellen G. White, né? Se o Espírito de Deus habita no coração, o pecado não pode habitar ali. Abramos a porta do coração para que o Espírito Santo possa entrar e o pecado sair. Em 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18 diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Olha só que lindo, né? Segundo, o Espírito Santo nos guia. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João 16,13 diz o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Por isso ele é chamado o Consolador. Isso quer dizer, alguém que ajuda em tempo de necessidade, que anda ao nosso lado como conselheiro, auxiliador, defensor e guia, em meio às tentações e aos movimentos da natureza carnal. O Espírito Santo inunda e ilumina o nosso coração, faz brilhar dentro de nós toda a verdade e nela somos guiados por Ele. E a verdade de Cristo, a verdade de Deus, do Espírito Santo, a verdade de Sua palavra, a verdade de Sua lei. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito guia através da palavra. Esses que são guiados pelo Espírito da verdade são verdadeiramente filhos de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Onde está escrito isso? 1 João 3, versículo 9. Terceiro, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós. O mesmo versículo que nós vamos ler de Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por sua fraqueza, o homem necessita de alguém mais forte que lhe venha em auxílio. Seja qual for o problema, sempre que a natureza velha se manifesta em nós, um crente pode duvidar se realmente foi regenerado. Satanás quer que nós duvidemos de nossa salvação. Em socorro dessa fraqueza, vem a força do Espírito, o qual intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, portanto, coloca-se dentro de nós como o intérprete mais categorizado e fiel de nossas verdadeiras necessidades. Até em nossas orações fracas e defeituosas ele interfere por amor a nós. Porque ele conhece o íntimo da gente, o que a gente está sentindo ele conhece. E ele vê que a gente está sentindo amor ou nojo do pecado, e ele interfere, porque a gente pode orar de uma maneira errada. O Espírito Santo compensa nossas falhas, sendo garantia real da plena possessão final de tudo aquilo que Deus tem para conferir-nos. Então nós chegamos a uma conclusão, né? O tríplice segredo da vitória do Espírito Santo é: ele habita em nós. Segundo, ele nos guia. Terceiro, ele intercede por nós. E a tranquilidade da vitória é a tranquilidade da vitória. O Espírito Santo em nós, guiando-nos, intercedendo em nosso favor. Você já se imaginou o que seria de nós sem o Espírito Santo? Nenhum consolador, nenhum poder onipresente, nenhum bálsamo para a consciência perturbada, nenhum guia. A obra de Cristo teria sido em vão. Seríamos órfãos sofredores. Mas ele veio. Né? Glória a Deus isso. Ele veio. E ele quer estar no seu coração hoje. Ele quer guiar sua vida. E ele quer ajudá-lo em suas fraquezas e em seu desânimo. Quer aceitar ele hoje? E tê-lo agora em sua vida? E ver ele te animando e voltando novamente,
limpando a sua casa, é só você que tem que decidir. É você que tem a escolha. Na hora que você está tentado a fazer coisas erradas, tem a voz do Espírito Santo falando, não faça isso. É só ouvir. Deixa de lado e ora. Pede para Ele agir na sua vida. Ele guiar você. Você fica cheio dele na vida. É só você se ajoelhar, confessar o seu pecado, algumas das suas falhas e se entregar totalmente a Ele. O Espírito Santo está falando com você agora. É só você ouvir, se entregar totalmente. Não custa nada ajoelhar, conversar com o Espírito Santo, com Deus o Pai, o Espírito de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, se pedir a presença dele na sua vida, não custa nada. Eu sei que sempre tem uma vozinha falando, não, mas para que isso? Você fica se incomodado. Você tem escolha. É só se ajoelhar e colocar na mão de Deus e procurar estudar a palavra, né? Que é onde o Espírito está, e se entregar totalmente. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Santo Espírito, esteja com esse amigo e essa amiga que está nessa vale da decisão de entregar a vida ao Senhor, Santo Espírito. Esteja com ele, ilumine a vida dele e ajude ele a entender plenamente o teu carinho e o teu zelo. Obrigado por nos amar. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas e esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento. Obrigado porque você procurou estudar a palavra de Deus. E fique certo que se você tomou a decisão de ficar com Jesus Cristo, o Espírito Santo vai estar com você te protegendo. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fica com Deus. Eu tenho que terminar com João 4:24, né? Diz assim: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica com Deus, tá? Tchau.